Pronto aí, pessoal? Silêncio, virar para frente, prestar atenção aqui. Dando continuidade aí ao nosso estudo da filosofia moderna, nós vamos conhecer um pouquinho hoje do iluminismo. Já ouviram falar do iluminismo? Alguém já ouviu falar do iluminismo? O que foi o iluminismo? Vocês lembram? O iluminismo foi um movimento cultural e filosófico do século XVIII. Que dizia que a luz que deve guiar a humanidade é a luz do quê? A luz da razão. Somente a razão pode nos guiar rumo à liberdade e ao progresso. Somente a ciência e a tecnologia podem resolver os problemas humanos. O iluminismo acreditava que a razão e a ciência iriam, inclusive, resolver todos os problemas da humanidade. Então, essa era a crença do iluminismo. E o iluminismo se opunha principalmente ao período medieval, a Idade Média, quando a religião determinava e controlava a vida das pessoas. Na Idade Média, as pessoas se deixavam guiar não pela razão, mas pela fé, pela religião. Por isso eles chamavam a Idade Média de Idade das Trevas, da escuridão. Porque, segundo o iluminismo, a religião, em vez de resolver os problemas da humanidade, a religião mais cria problemas do que resolve. Tanto, a prova disso é que a maior parte das guerras que aconteceram ao longo da história, principalmente na Idade Média, ocorreram no início da Idade Moderna por conta de religião. Na Idade Média nós tivemos a guerra entre cristãos e muçulmanos disputando a Terra Santa, então muito sangue foi derramado ali. Depois, no início da Idade Moderna, com a Reforma Protestante, muito sangue também foi derramado na disputa entre católicos e protestantes. Então, para os iluministas, a fé e a religião é escuridão, é trevas, que não nos deixa enxergar a verdade. E somente a razão pode nos propiciar enxergar a verdade. Somente a razão, a ciência e a tecnologia podem resolver os problemas da humanidade, nos conduzir à liberdade e ao progresso. Essa é a crença desse movimento cultural e filosófico do século XVIII, o iluminismo. A luz que deve guiar a humanidade é a luz da razão. É razão em busca de liberdade e de progresso. Então isso começa no século XVII, na verdade começa com a Idade Moderna. Esse pensamento mais racionalista, mais empirista, que busca na razão e na experiência e não na fé a resposta para os problemas humanos. Então já nos séculos de XV ao XVIII houve uma grande expansão do sistema capitalista em diversos países europeus, que foi acompanhada aí pela crescente ascensão social da burguesia. A burguesia é uma classe social que surgiu na Idade Média. Eles viviam do comércio, especialmente comercializando com as Índias. Eles iam no Oriente buscar as famosas especiarias. Vocês lembram o que eram as especiarias? Eu lembro, hein? Ninguém lembra da história? Temperos, tecidos, pimenta, nossa, um bocado de coisa que eles traziam, também porcelana. Eles ficavam uma série de artigos que eram muito valiosos na Europa e que não eram produzidos na Europa. Eles iam lá no Oriente, na Índia, na China, buscar esses elementos. Geralmente saindo dos portos italianos. E é por isso que vai ser os portos italianos, nas cidades costeiras italianas, onde vai acontecer o humanismo, o renascimento e o surgimento de uma nova cultura, uma cultura mais racionalista e empirista, mais baseada na experiência. Então nós estávamos aí na transição do capitalismo, o capitalismo que passa por fases. A primeira fase do capitalismo é o capitalismo comercial. Começa lá no fim da Idade Média, o comércio com as Índias orientais, e depois se expande de forma significativa com as grandes navegações, com a descoberta da América por Cristóvão Colombo e com as grandes navegações portuguesas que contornam o Périplo africano e conseguem chegar nas Índias, estabelecendo novas rotas de comércio
com as Índias Orientais, ou seja, com a Índia, com a China. Essas novas rotas agora estavam acontecendo, surgindo, se desenvolvendo, porque os muçulmanos tinham conquistado Constantinopla e fecharam e dificultaram a passagem ou a saída pelos portos italianos. Então a Europa começou a buscar novas rotas. E aí Portugal e Espanha serão os pioneiros nessas grandes navegações. E aí nós temos o capitalismo comercial, que permitiu à burguesia, como classe social, enriquecer, ganhar poder econômico. E eles não queriam só poder econômico, queriam também poder político. E aí a burguesia começa a reivindicar poder político e, por conta disso, revoluções burguesas vão acontecer na Europa. Ela é uma classe social em ascensão, ela toma consciência do seu poder, do seu enriquecimento e começa a usar os lucros, a riqueza que estava conquistando, investindo primeiro em artistas, depois filósofos, cientistas e inventores. Esses inventores vão inventar as primeiras máquinas que vão passar a ser utilizadas nas fábricas, substituindo o trabalho artesanal pelo trabalho fabril. Na fábrica agora, com a introdução da máquina no processo produtivo. E aí nós temos a segunda fase do capitalismo. Essa é a primeira fase. A segunda fase é o capitalismo industrial. A revolução industrial acontece aonde? Vocês lembram? Na Inglaterra. Na Inglaterra, né? Muito bem. E aí nós temos a segunda fase do capitalismo. Eu vi um podcast, um caboclo famosinho, foi eleito aí, né, como vereador em São Paulo, o mais votado do Brasil nas eleições do ano passado. Esqueci o nome dele. Um caboclo é totalmente ignorante, né? Eu fico vendo como é que o brasileiro também é ignorante, porque vota nas figuras dessa. O caboclo diz que o capitalismo começou com a Revolução Industrial. Isso é uma burrice sem tamanho. É prova de que um caboclo desse não estudou, não sabe de nada, está desinformando as pessoas na internet, falando um monte de baboseira. É isso que acontece, infelizmente. E como o brasileiro médio também não sabe de bosta nenhuma, ele cai na lada de otários, né? Que são um pouco mais espertos, porque sabem falar bem. Conhecimento mesmo não tem nenhum de merda alguma. Então, apesar disso, do plano sociopolítico, em diversos países europeus subsistia o antigo regime. O antigo regime na Europa era o regime estamental, aquela pirâmide da Idade Média, né? E permanece na Idade Moderna. E tinha no topo dessa pirâmide o clero, no meio da pirâmide a nobreza, e as outras classes sociais da base da pirâmide, que trabalhavam e sustentavam a nobreza e o clero, que eram os camponeses, os burgueses e os artesãos. Os camponeses trabalhando no campo para os nobres, os senhores feudais. A burguesia vivia do comércio, mas tendo que pagar altos impostos para o nobreza e o clero. Os artesãos trabalhando em suas oficinas, fazendo ferramentas, fazendo vestimentas, fazendo também armas. Essa era a classe produtiva, que pagava altos impostos e era explorada e mantinha os privilégios e regalias do clero e da nobreza. Isso aqui era o antigo regime. E aí as revoluções burguesas vão tentar mudar essa estrutura social, principalmente por conta da burguesia, que agora tinha dinheiro, tinha poder econômico, e ela não queria ficar por baixo sustentando essa galera aqui. Aí temos as revoluções burguesas, como a Revolução Inglesa, temos a independência norte-americana dos Estados Unidos e temos a Revolução Francesa, que é a mais famosa das revoluções burguesas. Então, apesar disso, no plano sociopolítico em diversos países europeus, subsistiu o antigo regime, que é esse regime aqui. Isto é, um conjunto básico de elementos e instituições que caracterizaram essas sociedades como uma organização em estamentos. Isso é uma sociedade de estamentos, né? Quem nascia, por exemplo, camponês, ia viver como camponês a vida inteira, praticamente. A única chance de ascensão social do camponês era se ele virasse clero, se ele virasse padre. Bispo ele nunca chegaria, no máximo ele poderia chegar a padre, o camponês. Aí podia ter uma ascensão social, mas mesmo assim ele ia fazer parte do baixo clero. A burguesia até tinha um poder de locomoção um pouco maior, porque o poder econômico fazia com que ela comprasse títulos de nobreza, e ela virava nobre. O artesão era a mesma coisa, né? O artesão, se ele conseguisse enriquecer, ele até comprava títulos de nobreza também, mas era explorado, né? E a chance de ascensão era virar no parte do clero, virando padre, né? Virando religioso, ou então continuava na base da pirâmide.
A sociedade estamental é uma sociedade com pouca mobilidade social. É diferente de uma sociedade de castas. Por exemplo, a Índia é uma sociedade de castas, ou já foi, atualmente não é mais. Uma sociedade de castas estabelece que quando você nasce numa casta, todas as gerações posteriores da sua família devem permanecer naquela casta. Se a sua profissão, a profissão da sua família, por exemplo, for do homem, né, limpar a rua, com ele, né, todas as outras gerações, os seus filhos, os seus netos, todos serão limpadores de bueiro, limpadores de burro. Essa é a casta. Inclusive tem uma casta lá que é uma subcasta, nem é casta, está abaixo das castas, que é os Dalits. Já passou até, já teve isso até em novela aí já, né? Tem as classes sacerdotais, que são as classes mais ricas e poderosas, que garantem para as suas futuras gerações privilégios e regalias. E ali não tem mobilidade nenhuma, não é possível nem para as próximas gerações mudar. Que é diferente da sociedade de classe, né? Que é a sociedade que a gente vive hoje no sistema capitalista. Que é possível a mobilidade social, mas estudos recentes têm mostrado que a mobilidade social, mesmo dentro do capitalismo, está em níveis similares ao que existia na Idade Média. Então, a galera liberal que defende capitalismo aí nas redes sociais, na internet, essa galera também parece que não estuda, né? Não tem acompanhado os estudos mais recentes sobre economia e sobre como, no sistema capitalista, a mobilidade social, deixar de ser um operário, um trabalhador para se transformar num burguês, num dono de meios de produção, como isso é difícil, como isso é complicado, e cada vez mais difícil, à medida que o tempo passa. Então, esse é o conjunto de elementos, né? Basicamente três. O clero, nós já falamos, a galera religiosa, a instituição mais poderosa da Idade Média era a Igreja Católica, o clero ali com diáconos, bispos, padres, bispos, cardeais e o Papa, né? Tinha uma hierarquia ali. O clero, a nobreza, e eram as famílias ali que tinham uma linhagem, muitas vezes também, essa galera era senhores feudais e também alguns, inclusive, eram reis, né? Eram pertencentes a dinastias monárquicas. E os grupos sociais dos outros, camponeses, burgueses e artesãos. Com mobilidade quase nula, então quase impossível você sair de uma classe para outra aqui. Havia uma desigualdade jurídica, clero e nobreza tinha privilégios e regalias entre eles, ou seja, a lei não era igual para todos. E o absolutismo monárquico, ou seja, o poder absoluto concentrado nas mãos dos reis, muitas vezes justificando isso de forma divina, porque era a vontade de Deus que o rei fosse rei e que o governo fosse daquela forma. Paralelamente ao racionalismo e empirismo, conseguia cada vez mais adeptos do mundo cultural, né? Transmitindo aí a confiança na razão como principal instrumento do ser humano para enfrentar os desafios da vida e equacionar os problemas que o rodeavam. Então a razão, a ciência e a tecnologia é aquela que vai resolver os problemas da humanidade para o iluminismo. Reforçava essa convicção o desenvolvimento da Revolução Industrial, já falamos aqui, a segunda fase do sistema capitalista, acontece na Inglaterra, com seus avanços técnicos, tecnológicos, a introdução da máquina no processo produtivo, que permitiu escalar a produção de forma significativa. O artesão, quando você tem uma divisão ali no trabalho, artesanato, né? Você até consegue aumentar a produtividade, mas com a máquina essa produtividade aumenta exponencialmente, né? O sucesso da ciência, no século XVII a gente já tem a revolução científica, mudanças significativas que permitiram o avanço da física, da astronomia, depois da química, da matemática, depois da biologia. Então as ciências elas vão evoluindo, vão fazendo descobertas significativas que vão permitindo uma qualidade de vida cada vez maior para o ser humano. Não para todos, né? Para a galera, né? Um grupo específico, especialmente a burguesia, né? Inspirava aí filósofos de todas as partes. Então a atenção do filósofo se volta para este mundo. Na Idade Média ele estava preocupado com o transcendente, com o mundo além, com o céu, com Deus, com os anjos, né? Com aquela realidade que, para onde nós iríamos depois que nós morrêssemos, se nós vivêssemos uma vida de acordo com a vontade de Deus. Agora eles vão preocupar não com o mundo além, mas com esse mundo aqui. Como conhecer esse mundo? Como conhecer a natureza para controlá-la, para dominá-la, para usá-la a nosso favor? Surge, por conseguinte, como um corolário necessário de todas essas descobertas, um novo mito, um novo ideal,
uma nova ideia reguladora, ou seja, a ideia de progresso. Acreditava-se que estávamos progredindo. Que a razão, a ciência e tecnologia iriam resolver todos os problemas da humanidade. Foi nesse contexto, em grande parte, esse espírito que se desenvolveu o movimento cultural do século XVIII, denominado Iluminismo, Ilustração, Filosofia das Luzes, ou século XVIII como século das luzes. Compreenderam o Iluminismo, hein, galera? Esse movimento cultural do século XVIII? Qual que é a luz que deve guiar a humanidade, segundo o Iluminismo? A luz de quê? A luz da razão, né? A razão, a ciência e a tecnologia vai nos conduzir ao quê? A liberdade, ao progresso. Vai resolver, ou eles acreditavam que iria resolver todos os problemas da humanidade. Isso perdurou durante o século XIX, até que no século XX, a razão, a ciência, a tecnologia, logo no início, começou a ser questionada. Porque em 1914, a razão, a ciência e a tecnologia produziu a Primeira Guerra Mundial. A ciência produziu armas, um grande poder de destruição. Depois da Segunda Guerra Mundial, um poder de destruição ainda maior. E agora nós estamos talvez na iminência de uma terceira guerra mundial. O Trump está doidinho para caçar confusão aí. E a China também parece que não vai deixar ele parado. E tem a Rússia do Putin que é doidão, né? E aí nós estamos num clima aí tenso, complicado, sabe-se lá o vamos parar. Se houver uma guerra mundial hoje, pode ter certeza que ninguém vai sair vivo. Tem uma frase que é atribuída a Einstein, mas não sei se ele chegou a dizer ou escrever. Dizem que perguntaram para Einstein, na Segunda Guerra Mundial usaram a bomba nuclear. Qual arma você acha que vão utilizar na Terceira Guerra Mundial? Eu acho que na Terceira Guerra Mundial eu não sei que arma eles vão usar. Eu só sei que se tiver uma quarta, eles vão lutar com pau e pedra, porque depois da terceira não vai sobrar nada. E se sobrar, seres humanos. Então é isso aí, galera. Por hoje é só.